Eu estou aqui com a Bíblia aberta para o nosso encontro de hoje. E era um encontro assim que eu desejava ter há muito tempo, para falar com você, como eu tenho falado nesses últimos encontros, sobre os 10 mandamentos. E hoje eu quero trazer para você um mandamento que traz uma promessa. Todo mandamento traz consequências, e consequências que, se nós cumprirmos, nós sempre vamos ser honrados. Mas, se tropeçarmos, não cumprirmos, nós vamos sofrer as consequências. Mas este é um mandamento que traz promessa. E é uma promessa que todos nós devemos ter. E é uma promessa não apenas para nós, mas para nossa descendência, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, eu não sei falar mais. Está escrito aqui em Êxodo capítulo 20, o versículo de número 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, uma promessa. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Honra. Sabe o que é honrar? Honrar é como se fosse coroar. Coroar. Nesses últimos dias, nós estamos vendo lá, não é? Lá na Inglaterra, a rainha morreu, agora o filho foi agora o quê? Coroado rei. Isto o que é? Passa da mãe para o filho, depois, quando ele morrer, o filho assume. A honra é algo que passa de geração em geração. Nós não precisamos ter uma coroa igual da rainha, igual do rei, não é isto. Mas essa palavra aqui é algo que nós precisamos guardar. Honra teu pai e tua mãe. Sabe por quê? Ninguém nasce sozinho. Eu lembro de ter conhecido um colega, um amigo, e um dia conversando com ele, e eu mostrei minha carteira de identidade. Aí eu falei, deixa eu ver sua carteira de identidade. E ele me mostrou. Estava o nome dele lá. Ardimiro, tal. E filiação, pai. Estava escrito assim, pai desconhecido. Pai desconhecido. Estava o nome da mãe, mas o nome do pai, pai desconhecido. Quantas pessoas na sua carteira de identidade, não sei como é hoje, mas é tão importante honrar o pai. Mas muitas vezes, pessoas que não tiveram a graça de conviver com o pai natural aqui na terra, podem conhecer Deus como Pai. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo assim, Pai nosso que estás no céu. Pai. Mas honrar o Pai. Honra teu pai e a tua mãe. Aqui fala sobre honrar os pais. Não apenas um. Muitas vezes um filho honra o pai, mas não honra a mãe. O outro honra a mãe, mas não honra o pai. Outras vezes, não honra nenhum dos dois. E a Bíblia diz que o filho sábio é aquele que agrada aos seus pais. O filho sábio, na Bíblia, não é o que ganha o prêmio sempre nas formaturas. É o que honra os seus pais. E honrar os pais nada mais é do que deixar um legado que seus pais deixaram para ele. Honrar os pais não é simplesmente viver falando bem do pai, mas é muito mais do que isso. É viver desfrutando da comunhão com o pai. Sabe, a comunhão com o pai é algo tão glorioso. Honrar o pai é trazer alegria ao pai em ver o seu filho. E aqui fala pai e mãe. Então são os pais. É honrar o pai, é honrar a mãe.
Mas agora os filhos, para honrarem os pais, não é ficar falando, pai, eu te honro, pai, eu te honro, nada disso. O filho sábio é aquele que a Bíblia diz que alegra os seus pais. E o que um filho, a maior alegria que um filho pode trazer para os seus pais é quando os filhos se convertem, quando os filhos vêm para Jesus, quando os filhos tomam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e passam a fazer parte da família de Deus. Isso traz uma honra tão grande para os pais. Porque o que adianta o filho ganhar o mundo inteiro, ser aplaudido de todas as maneiras e perder a sua alma? O que adiantou? O que adiantou os filhos ganhar o mundo inteiro e depois que fecharam os olhos aqui ir para o inferno? Ah, mas você diz, pastor, mas os meus pais já morreram e eu converti depois. Mas aí acabou. Se seus pais já morreram, não tem jeito mais de você honrá-los. Mas você pode honrar também a memória dos seus pais. Ao que está. Você tem que viver isso no seu dia a dia. É viver isso. Meu pai faleceu em 1966. Eu era adolescente. Minha mãe, há pouco mais de 10 anos, faleceu. Mas uma coisa, quando eu vim para Jesus, eu aprendi tanto a honrar. Eu aprendi o que é honra. Eu até hoje não cheguei em tudo, mas eu aprendi essa realidade. Meu pai partiu cedo. Minha mãe, eu tive a oportunidade de conviver tanto com ela, e viver com ela, e honrá-la também. Mas nós honramos os nossos pais através da obediência, através do cuidado. Um dia eu vou ficar bem velhinho, que eu não me vejo velho. Daqui 2 meses ou 3 meses eu completo 74. Mas eu tenho meus 18 anos até hoje por dentro. Tenho essa alegria porque eu sirvo o Senhor. Mas eu vejo meus filhos, o André, a Ana Paula, a Mariana, como que me honram, como que honram a Renata, a mãe. Sabe, a vida é esta, a vida simples. Mas aqui Deus está falando dos filhos honrarem os pais. E o que acontece? Os filhos que honram os pais, os netos, que são meus netos, irão honrar o quê? Os seus pais. Meus netos vão honrar o André, a Cassiane, a Ana Paula, o Gustavo, o Felipe e a Mariana. É um mandamento, não é uma sugestão, mas esse mandamento tem uma promessa. E a promessa está aqui: honra teu pai e a tua mãe, para que, aqui, observe, para que, há uma promessa, se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quando os filhos deixam de honrar os pais, ele começa a entrar por um caminho que é um caminho de destruição, é um caminho que não leva à vida, é o caminho que traz apenas o quê? Situações tão confusas, tão complexas. Isso vem roubar o sentido de uma família poder viver junta. Quantas famílias se destroem por falta de quê? Falta da honra. Ah, mas meu pai não me honrou, meu pai não foi um homem, minha mãe não... Querido, não está falando aqui dos valores dos pais, são os filhos que devem honrar os pais. Ah, mas eu não vejo nos meus pais virtude, meus pais não me trataram assim, mas eles geraram você. Eles podem não ter dado para você aquilo que você sonhou, aquilo que você esperava. A sua mãe, durante 9 meses, teve você no ventre. E a semente que fecundou aquele óvulo no ventre da sua mãe veio do seu pai. Você tem o DNA do seu pai, da sua mãe. Isso faz parte da sua vida. Se você chegar aqui, onde eu estou gravando, eu tenho ali uma foto da minha família.
onde tem a foto do meu pai, a foto da minha mãe. Eu convivi pouco com meu pai, porque quando eu tinha feito pouco mais de 14 anos, ele faleceu. Fiquei com minha mãe. Mas a memória que eu tenho do meu pai, eu honro até hoje. Eu honro e sou grato a Deus pelo pai que ele me deu. Sou grato a Deus pela mãe que ele me deu. E hoje, como eu vejo os meus filhos me honrando, a mim, a Renata, porque muitas vezes acontece algo confuso, que muitas vezes o filho honra o pai, mas não honra a mãe. Outras vezes é o inverso, o filho honra a mãe, mas não honra o pai. É verdade que a mãe convive mais com os filhos, ou conviveu mais, até mesmo gerando, sofrendo dores de parto, criando, estando mais junto, o pai é ausente de casa por causa do trabalho. Mas aqui não diz que você tem que honrar o pai que te amou ou a mãe que te amou mais. Não é isto. Tem que ser os dois. Você nunca vai deixar de ser filho de quem te gerou. Você pode ter sido criado por outros pais, que são chamados até, entre aspas, pais adotivos. Mas você deve honrar a memória também de quem te gerou. De alguém até que te desprezou, não ligou para você. Mas sua mãe sofreu dores de parto para que você viesse à vida. Mas agora seus pais são pais chamados adotivos, mas você deve honrá-los como se fosse realmente o pai e a mãe que te geraram. E esta é uma promessa para que prolongue os teus dias. Cada dia é uma promessa. E as promessas do Senhor são sempre promessas condicionais. E a condição aqui é essa. Você quer viver muitos anos? É uma promessa. Continue honrando seus pais. Agora, mas se você que é pai e mãe, quer honra, você precisa ter o quê? Um testemunho com seus filhos. Você deve passar esse ensinamento para os seus filhos. Agora, nós temos aprendido o quê? Que as pessoas ouvem com os olhos. Os filhos ouvem os pais com os olhos. É o modo como o pai e a mãe vivem juntos, em afeto, em amor, em carinho, em dedicação. Os filhos crescem vendo os pais, não ouvindo apenas as palavras dos pais, vendo. É o testemunho, é o espelho. Se o pai é aquele homem beberrão, passa para os filhos. Se ele é um mentiroso, passa para o filho. Se a mãe é aquela preguiçosa, passa para os filhos. O que eu quero deixar com você é isso, que você recebe um legado, não apenas do DNA físico do seu pai e da sua mãe, mas você recebe também uma bagagem espiritual que seus pais deixam para você. Mas você precisa, enquanto estão vivos, procure honrá-los. Hoje mesmo, quem sabe você vai ligar para eles, vai beijá-los e fazer algo. Ou se não, lembrar apenas e honrar a memória dos seus pais. Que Jesus continue te abençoando. Os mandamentos estão aqui, não para sermos simplesmente estudados, eles estão aqui para nós colocarmos em prática na nossa vida, para colocarmos, encarnarmos cada um deles. Honra teu pai, tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas você precisa, para isso, viver essa realidade. A terra que Deus te dá é o tempo que Deus tem para você. Desfrute dessa realidade, hoje e para sempre. Eu te abençoo, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.